vocês não viram, mas antes da apresentação começar, consegui incluir 400 slides na apresentação, mas tudo bem, é coisa que acontece. Gente, seguinte, eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês nas aulas anteriores, mas quando a gente vai estudar irrigação, a gente estuda irrigação é, olhando de vários ângulos diferentes. O que a gente começou a ver foi justamente o ângulo que trata do solo, né? Nós começamos a estudar características físico-hídricas do solo, essas características físico-hídricas do solo que influenciam de alguma forma na irrigação. Então a gente estuda toda aquela calculeira toda para a gente entender melhor como é que funciona o solo na questão da irrigação, certo? Então, dessa forma, nós vamos entrar agora noutra vertente. Essa vertente é o que? É a vertente da planta. Como é que funciona na planta essa questão da irrigação, certo? Nós vamos estudar o aspecto da planta, nós estudamos o aspecto do solo, nós vamos estudar o aspecto da planta, nós vamos estudar, além disso, as maneiras com as quais nós vamos fazer esse transporte da água para as plantas e, além disso, nós vamos saber também como é que a gente vai entender e calcular uma quantidade, se um manancial, se uma fonte hídrica ela tem condições de abastecer a nossa cultura, que isso também faz parte do técnico ter essa noção, ter essa como é que eu posso falar, essa perspicácia de saber que um determinado rio, um determinado manancial, uma determinada fonte hídrica tem condições de abastecer uma cultura, um cultivo, certo? Então vamos tentar ir para a aula aqui agora. Muito bem, então hoje nós vamos falar sobre evapotranspiração, como é que ela funciona, certo? Aí por exemplo, pô professor, mas é um nome tão complicado, evapotranspiração, por que tem esse nome? Porque, vejam só, nós temos a planta e tem tudo que cerca a planta, certo? Então nós temos várias coisas aqui que compõem a evapotranspiração. Porque, olha só, tudo que vem do solo é absorvido pelas raízes e sai pelas folhas das plantas em forma de água, nós chamamos de transpiração, certo? Isso é o que vem do solo, a planta absorve do solo, certo? Passa pelos vasos, vai lá pelos estômagos e sai para a atmosfera, a gente chama isso de transpiração. Tudo que está ao redor da planta, certo? Espelho d'água, a água que está no solo, tudo isso vai para a atmosfera através da evaporação. E isso, na verdade, é um conjunto, né? Nós temos aqui um conjunto. A planta, o solo, tudo que compõe aquilo ali, quando a gente está falando de uma grande área, por exemplo, isso é um conjunto. Nós temos um conjunto de plantas que naquele conjunto de planta, solo e área lá que tem, nós temos ali um conjunto. E esse conjunto, na hora que ele está indo água para a atmosfera, nós chamamos isso daí de evapotranspiração, beleza? E isso é a conta que é feita, logicamente, para a gente, porque é como se fosse assim, para a gente é uma conta simples, a gente bebe água, né? A gente consome água, e aí a gente utiliza essa água e expele essa água através da urina, certo? Então a gente tem que estar sempre repondo essa água para a gente estar fazendo nossos processos. Então, do mesmo jeito, então, a gente saber esse conteúdo que está disponível para a planta, que a planta está colocando para a atmosfera, esse conjunto todo a gente chama de evapotranspiração, beleza? Bom, isso aqui é um exemplo, logicamente, né? Nós estamos vendo aqui, nesse segundo slide, nós estamos vendo aqui uma cultura onde você tem
a planta, né? Você tem a planta aqui, você tem uma laranjeira aqui, e aí você sabe que o que está sendo absorvido por essa laranjeira aqui, ó, nesses bolsões aqui úmidos, né? Isso aqui são gotejadores, né? Então aqui são as raízes que estão lá e estão interceptando essa água. Essa interceptação da água que está ocorrendo, ela é absorvida, e toda essa água que é absorvida e é colocada novamente para a atmosfera, passando por dentro da planta, nós chamamos de transpiração. E a água que está aqui no solo, né, essa água que está aqui no solo, que vem pelos gotejadores, ela também, logicamente, com a temperatura do solo, ela também, de alguma forma, ela vai ganhar a atmosfera. Então, essa água, nessa forma, que não passou pela planta, aí nós vamos chamar ela de evaporação, beleza? Ok. Então, assim, o que é evapotranspiração? Isso é um conceito básico, né? O termo evapotranspiração designa a transferência de água para a atmosfera sob a forma de vapor, que se verifica em um solo úmido, sem vegetação, nos oceanos, lagos e rios e outras superfícies. Ou seja, o conjunto total de o que acontece com toda a superfície vegetada, né? Toda a superfície vegetada, sendo ela de cultivo ou não, a gente chama de evapotranspiração. Beleza? Não é coronavírus não, viu? É garganta seca mesmo. Vamos lá. Então, a transpiração, né? Nesse caso, eu queria que vocês prestassem atenção nesse conceito. A transpiração é o processo pelo qual a água vai da planta para a atmosfera, através dos estômatos, sob a forma de vapor. Isso envolve o contínuo movimento de água no solo para as raízes e das raízes até as folhas e destas para a atmosfera, certo? Então, essa é a conceituação básica de transpiração, né? Ela chega até os estômatos. Aqui são um exemplo de estômatos, você já deve ter visto isso em alguma aula, biologia talvez, não sei se em alguma outra disciplina do nosso curso isso é estudado também, mas os estômatos, eles têm um mecanismo de abertura e fechamento, né? Quando, vamos dizer, está muito quente, né? No caso, a planta tende a reservar mais água, né? E aí ela pega e fecha os estômatos. Tem plantas que têm isso como mecanismo de racionalizar a água que ela tem, né? Então, a abertura e fechamento dos estômatos acaba sendo um mecanismo que a planta utiliza para reter mais água, segurar mais água, para ela não desvalecer, como a gente já viu algumas vezes também. Algumas vezes não, eu expliquei para vocês antes, a planta tem um determinado momento, que é o ponto de murcha permanente, onde se ela não reter água, ou ela não utilizar mecanismos para evitar a perda de água, ela pode vir a morrer, beleza? Muito bem, então, evapotranspiração, como eu falei, é a junção, né, da evaporação, que acontece nas superfícies, né, seja ela uma superfície vegetada ou não, né? E, vamos dizer, a transpiração é o que acontece, que vem das plantas, certo? Depois da planta ter absorvido aqui a água pelas raízes, fez os processos dela, os processos fisiológicos dela, aí veio pelas folhas, chegou nos estômatos e foi para a atmosfera. Essa combinação a gente vai chamar de evapotranspiração. Muito bem, então assim, o que acontece, né? Na planta especificamente, né, esse processo de evapotranspiração, ou da superfície também, existem fatores, e esses fatores são diretamente ligados vamos dizer, aos fatores climáticos, aos elementos climáticos. Então, a umidade do ar, a radiação solar, a velocidade do vento, tudo isso influencia de alguma forma na evapotranspiração, certo? Quando está quente, logicamente, o conteúdo de evapotranspirado é muito maior. Quando a umidade do ar está mais baixa, a evapotranspiração também tende a ser maior. Quando a velocidade do vento é maior,
isso também influencia diretamente na evapotranspiração, certo? Então, esses elementos climáticos que estão aqui descritos, eles têm influência direta no conteúdo de evapotranspiração, certo? Bom, então é o seguinte, né? Sabendo disso, grandes aliados da gente, um grande aliado da gente são justamente os equipamentos de medição, né? Esses equipamentos de medição, eles vão nos dar a noção e nos ajudar, né, a calcular o conteúdo de evapotranspiração no momento. Porque imagina o seguinte, imagine, sei lá, deixa eu ver quem de vocês bebe muita água aí? Vou chutar alguém aqui. Vamos dizer que o Júlio César. O Júlio César, ele chega no campo, começa logo a suar, perde muita água. Outras pessoas são diferentes, né, no caso. Vamos dizer, por exemplo, o Jadson não sua tanto. Então, então, quando eu sei quanto que a temperatura está, eu posso imaginar quanto que determinada planta ou determinada cultura vai estar jogando para a atmosfera. Esse jogar para a atmosfera, ou essa evapotranspiração que está ocorrendo, me diz também o quanto de água que eu devo colocar para essa planta. Então, em períodos que eu tenho uma temperatura mais alta, uma umidade relativa mais baixa, uma velocidade de vento maior, pode ser que eu tenha que colocar mais água do que eu coloco normalmente, certo? Então, as variações que existem no tempo, durante o período de produção, no período produtivo da cultura, então eu tenho que analisar e tenho que enxergar isso. Em determinados momentos, a planta vai necessitar de mais água e eu vou ter que fazer essa complementação justamente através dos equipamentos de medição, certo? Esses equipamentos de medição é que vão me dar a noção mais clara da quantidade de água que eu tenho que fornecer para essa cultura. Bom, então, evapotranspiração, do que depende, né? A quantidade de água evapotranspirada, do que depende? Então, nós vamos depender de três coisas principalmente, certo? Nós vamos depender da planta, no sentido de que o tipo de planta, às vezes é uma planta que tem uma maior sensibilidade. Existem plantas mais sensíveis e plantas menos sensíveis à questão de transpiração. Existem estádios de desenvolvimento. O estádio de desenvolvimento é justamente o período que a planta se encontra, se é uma planta mais jovem, se é uma planta mais juvenil, se é uma planta mais adulta, né, no caso, em fase produtiva, efetivamente, tá? Em fase de produção. Nós temos um aspecto do solo, a textura do solo e a cobertura dele são aspectos também extremamente importantes com relação à evapotranspiração, né? Se eu tenho um solo que está totalmente coberto, né? Vamos dizer que o mulch, por exemplo, estou usando um mulch, então eu tenho um conteúdo de evapotranspiração menor. Se eu tenho um solo que está sem cobertura, provavelmente eu vou ter uma quantidade de evapotranspiração bem maior, certo? E além de tudo, o conteúdo de reflexão disso também, certo? Se eu tenho uma incidência direta dos raios solares numa superfície, essa superfície vai estar mais quente e, consequentemente, ela vai estar mais, o conteúdo de evapotranspiração dessa área vai ser bem maior também, certo? E os fatores que sendo, né, vamos dizer, o que eu já mostrei para vocês, o clima, o tempo, né, os elementos climáticos, eles vão também influenciar, né? Desses três que eu falei aqui para vocês, a planta, o solo, o clima e o tempo, né, no caso, são os que mais influenciam nesse conteúdo de evapotranspiração, certo? Então, até o final dessa aula,
eu vou passar alguma coisa para vocês, nesse sentido, para vocês buscarem algumas informações que eu acho que vai ser de interesse de vocês. Logicamente, eu não devo passar por aqui, mas eu vou passar e explicar mais fortemente lá vou deixar uma orientação para vocês lá no Google Sala de Aula, para vocês buscarem essa informação e aí depois de alguma forma vocês me apresentarem, beleza? Então vamos para frente. Bom, então aí é o seguinte, aí você, mas a evapotranspiração é uma coisa só, tal, até agora eu entendi, bacana. Então é o seguinte, galera, existem diferentes tipos de evapotranspiração. Parece brincadeira, mas cientificamente falando ou tecnicamente falando, você vai ter diferentes tipos de evapotranspiração. A evapotranspiração, o conceito de evapotranspiração é o processo, esse aqui é a evapotranspiração clássica, no caso, né? É ET que a gente chama, evapotranspiração. Então, ela é um processo combinado, que eu já expliquei para vocês, da superfície terrestre, da superfície do solo, interceptada pelas plantas e transpiração proporcionada por elas. Beleza. Evapotranspiração potencial da cultura. O que isso quer dizer? É a evapotranspiração que ocorre em uma cultura, em um solo que o solo não apresenta restrições de umidade, portanto, não há restrição para a taxa de evapotranspiração. O que isso quer dizer? Vamos lá. Quando eu estou falando de evapotranspiração pura e simplesmente, eu estou dizendo que pode ser um dia mais quente, pode ser um dia mais úmido, pode ser que a planta tenha recebido água, pode ser que a planta não tenha recebido água. Quando eu falo de evapotranspiração potencial da cultura, eu estou dizendo o seguinte, certo? Isso é uma condição sine qua non. Quando eu tenho a evapotranspiração potencial da cultura, eu estou dizendo que essa planta ela está recebendo água para produzir o máximo que ela pode produzir, certo? Imagine o seguinte, vou dar um exemplo aqui. Imagine que o Jadson, certo? O Jadson, ele, para ser uma pessoa produtiva, ele precisa tomar 2 litros de água todo dia. Então, e o que ele transpira, né, o que ele transpira de água durante o dia, certo? Vai ser proporcional a esses 2 litros de água que ele bebe todo dia, certo? Então, em algum momento, que se eu deixar de fornecer os 2 litros de água para o Jadson, ele não vai transpirar a mesma coisa que ele transpira normalmente. Então, nesse caso, ele não está no estágio de evapotranspiração potencial da cultura. Ou seja, não estou fornecendo o máximo de água que o Jadson precisa para produzir. Então, a evapotranspiração potencial da cultura é o momento que eu necessito, lógico, né, que eu quero que a cultura sempre esteja assim, que não falte água para ela. Para a gente que está fazendo irrigação, o ideal é que a planta sempre esteja fazendo a evapotranspiração potencial dela, certo? O máximo de evapotranspiração, o máximo de transpiração da planta ou da cultura vai existir exatamente quando eu tiver sem restrição de água. Não tem restrição de água para essa cultura, beleza? Bom, evapotranspiração real, vamos dizer, é o que acontece, né? A evapotranspiração real é o que acontece. Num dia comum, pode ser que eu tenha água, pode ser que eu não tenha água, e a evapotranspiração potencial da cultura, ela pode, potencial da cultura não, a evapotranspiração real, ela pode se equivaler à evapotranspiração potencial, mas ela só pode ser igual, ela não pode ser maior. A evapotranspiração real, ela é no máximo menor ou igual à evapotranspiração potencial, porque a evapotranspiração potencial da cultura é quando eu sempre tenho o máximo de disposição de água, de fornecimento de água para a cultura, certo? Então, a evapotranspiração real, ela vai ocorrer em determinados momentos, mas ela vai ocorrer variações. Ao longo do ano, por exemplo, nessa fase assim, de chuvas, né, que você ocorrência de chuvas, geralmente é aí que se ocorre para as culturas de sequeiro, por exemplo,
que a evapotranspiração potencial é igual à evapotranspiração real. Mas quando chega na época na época mais na época sem chuvas, né, na época de estiagem, a evapotranspiração real ela se distingue da evapotranspiração potencial, porque já que isso nas culturas de sequeiro, tá? Nas culturas irrigadas, a evapotranspiração ela sempre tem que ser a potencial, porque eu preciso de fazer a irrigação, e eu fazendo a irrigação, a planta vai sempre estar em estágio produtivo elevado, certo? Evapotranspiração de referência, isso aí, a evapotranspiração de referência acontece quando eu tenho uma cultura de referência. Geralmente essa cultura é a grama, lógico, sem déficit hídrico e estando com a altura aproximada aí de 8 a 15 centímetros em estado de pleno desenvolvimento, certo? Então, a evapotranspiração de referência eu utilizo, certo, para calcular, por exemplo, a minha evapotranspiração potencial, certo? Ou a evapotranspiração que está acontecendo na minha cultura, o que eu preciso fazer, o que eu preciso repor para a minha cultura. Se eu tenho como se fosse uma referência, imagine o seguinte, que eu tenho uma pessoa aí na sala que ela é uma média, certo? Então, eu sei que ela bebe 1 litro de água por dia. Eu sabendo que ela bebe 1 litro de água por dia, eu sei que tem outras pessoas que bebem 2 litros e sei que tem outras pessoas que bebem meio litro de água. Então, através dessa pessoa, eu consigo saber que quais outras pessoas, ou qual é o quantitativo das outras pessoas de necessidade hídrica para me suprir, certo? Vocês estão ouvindo aí ao fundo a minha gata enchendo meu saco. Eu não sei que eu não estou querendo parar a aula agora, eu vou fazer isso aqui do mesmo jeito, mas se vocês ouvirem, é a minha gata, é a Xana que está fazendo esse barulho aí todo, beleza? Bom, então isso aqui é um balanço hídrico, certo? O que acontece? Eu falei que isso aqui, vamos dizer, isso aqui seria mais ou menos o que acontece com a gente, né? É uma situação parecida com o que acontece com a gente. Então, nesse período aqui, vocês estão vendo que eu tenho, isso aqui, vamos dizer, é o que chove, certo? A quantidade de chuva, a precipitação. E, nesse período, a gente tem evapotranspiração potencial e a gente tem evapotranspiração real. O que acontece? Nos períodos de chuva, onde eu tenho essa necessidade totalmente suprida, a evapotranspiração potencial é igual à evapotranspiração real, certo? Quando passa o período de chuva, quando eu começo a ter estiagem, a evapotranspiração real ela é menor que a evapotranspiração potencial. Mas isso por quê? Pois isso aqui é uma estimativa, né? Isso aqui nada mais é do que uma estimativa de quanto essa planta, quanto essa cultura evapotranspiraria, certo? Se ela tivesse o suprimento de água abastecido. Aqui, como eu não tenho esse suprimento abastecido, aí eu vou, só um minuto aqui, só um minuto. Se vira aí. O desespero tá grande, viu, pra essa gata. Ô, negócio chato. Desculpa aí, galerinha. Ai. Mas vamos, como é na aula, né? Um improviso sempre. Vá-se embora, vá. Vá-se embora. Puxa, já acho. Então é o seguinte, né? Continuando. Nossa Senhora. Ah, peraí. Jeová dos crentes. Onde eu tenho pelo menos vocês pensarem um pouquinho, né? Ô, professor doido. No meio da aula, para ficar mexendo com gato. Mas vamos lá. Então, como eu falei de novo.
esse momento aqui, esse momento onde você tem a equivalência entre a evapotranspiração potencial e a evapotranspiração real, é justamente quando você tem o suprimento de água garantido, que, né, eu vou perguntar aqui para alguns de vocês, mas aí eu tenho, logicamente que eu vou dar a resposta, né, Jadson? Esse momento dessa equivalência só vai existir quando eu tenho suprimento de água, da planta resguardado, né? Quer dizer, quando eu tenho um suprimento totalmente suprido, né? Eu tenho a quantidade que a planta necessita para produzir mais, ela recebe, então eu tenho equivalência. Quando isso não acontece, aí eu não tenho equivalência entre a evapotranspiração potencial e a evapotranspiração real. Isso só acontece quando eu tenho de novo o suprimento aqui satisfeito, certo? Aí eu tenho equivalência entre a evapotranspiração potencial e a evapotranspiração real, certo? Bom, aqui tem um exemplo, né, evapotranspiração, né, da cultura. Então aqui a gente tem quantitativos diferentes, logicamente que essa variação ela existe, né, justamente em função da cultura, né, em função justamente do fornecimento de água que eu vou dar, então ela vai ter, as culturas elas vão ter mais ou menos esses intervalos aqui para vamos dizer, suprimento da necessidade. Isso logicamente isso vai variar com as condições climáticas, né? Então pode ser que necessite, para o algodão eu preciso de 1.100 milímetros, como o algodão possa necessitar produzir bem também, e ele produzir bem com 550 milímetros. Então isso é uma faixa, né, que vai depender muito também das condições climáticas ou das condições de tempo, do momento, né, para cada uma dessas culturas, quando eu estiver trabalhando com irrigação com elas, beleza? Bom, então aqui, eu falei para vocês que isso aqui poderia ser quando a gente está falando de evapotranspiração, né, evapotranspiração de referência, que a gente chama de ET0, tecnicamente a gente chama de ET0, ETO, certo? Depende muito de cada das referências que vocês estavam usando. Então, isso é Doremos e Pruitt, lá em 1977, o ano que eu nasci, né? Eles fizeram lá no manual da FAO, que é a parte da ONU, que justamente é para estuda essas áreas de suprimento de alimento para a humanidade, né? Então, a parte da ONU que estuda, então eles colocam vários estudos, um desses estudos, o FAO 24, foi o que Doremos e Pruitt desenvolveram e acharam que a evapotranspiração potencial de uma cultura é igual a evapotranspiração de referência vezes o seu KC, né, que é o coeficiente de cultivo, certo? Esse coeficiente de cultivo, cada planta em cada estágio de desenvolvimento vai ter o seu estágio de cultivo, certo? Então, peraí, deixa eu só ver aqui uma coisa, rapidamente. Deixa eu ver aqui uma coisa rapidamente. Deixa eu ver aqui como nós estamos de tempo. Ixi, nós estamos com muito tempo aqui já. Mas eu vou ver se eu completo meia hora aqui para a gente poder finalizar essa aula, beleza? Então, vamos voltar. Então, essa evapotranspiração da cultura, como eu falei para vocês, você tem uma referência, através dessa referência você tem esse indicativo, né, que é o KC, você consegue encontrar a evapotranspiração potencial da cultura, que é justamente o que você precisa saber para que essa cultura produza o máximo, certo? Então, sendo assim, a evapotranspiração da cultura, ela é fundamental para a gente determinar qual será o mecanismo de produção melhor para essa cultura, certo? Então, e como eu falei, né, a evapotranspiração de referência, ETO, ET0, como eu falei anteriormente, que é justamente a que você consegue, através da grama, não sei se vocês lembram, às vezes que a gente já passou algumas vezes por aquela estação meteorológica, e naquela estação meteorológica, lá tem plantado grama, justamente para ser a referência, né,
da evapotranspiração ali naquele entorno, certo? Então, aquilo ali, logicamente, que não é um ambiente totalmente 100% feito para isso, né, para calcular a evapotranspiração de referência, mas aquela grama que é utilizada lá é a grama que se faz o cálculo da evapotranspiração de referência, que através dessa referência eu posso calcular a evapotranspiração potencial de outras culturas, né? Então, vamos para frente. Então, o que é o Kc? Durante o período vegetativo, né, o valor de Kc varia à medida que a cultura cresce, ou seja, a partir de cada estágio da planta, um estágio mais novo, juvenil, até o estágio adulto de produção, vão ter variações de Kc, certo? Esse Kc vai variar ao longo do tempo, ao longo do desenvolvimento da cultura. Então, existem vários Kcs diferentes para cada um estágio de desenvolvimento, certo? Então, dessa forma, o Kc ele vai variar, certo? Então, é uma coisa que é fornecida, que é calculada. Muitos autores, muitos pesquisadores já calcularam vários valores de Kc, né, ao longo do período em diferentes regiões, e a partir daí tiraram conclusões e observaram que para cada estágio de desenvolvimento eu vou ter um Kc diferente, e se eu tenho a evapotranspiração de referência, eu posso calcular a evapotranspiração potencial. Essa evapotranspiração potencial é o que eu necessito fornecer para a cultura para que ela sempre esteja no máximo produtivo, certo? Então, assim, como a aula já está muito extensa, eu não quero também deixar uma aula chata demais, né? Porque já é chata, ela já é, né? Então, para não ser mais chata, já achando atrapalhou aqui a nossa aula, tudo, então eu vou encerrar por aqui e aí depois eu continuo com vocês daqui de onde a gente parou, né, do Kc, foi aqui que a gente parou. Então, um grande abraço para vocês, bons estudos. Devo passar para vocês, ao final desse conteúdo, eu vou passar uma pesquisa para vocês, e aí isso vai estar disponível lá no Google Sala de Aula, beleza? E aí a gente continua, ok? Amanhã, só lembrando que amanhã nós vamos ter uma simulação, né? Uma simulação de prova através do Google Sala de Aula. Então vai estar disponível para vocês no período, vamos ver, de 9h30 a 11 horas, eu acho que vai estar disponível para vocês essa prova, certo? Mas é uma simulação. Eu quero que vocês façam, porque eu quero ver como é que vai funcionar isso dentro do Google Sala de Aula, beleza? Grande abraço para vocês, tchau. Deixa um joinha, se inscreve no canal, né? Para dar aquela força para a galera. Valeu!